da 423ª reunião ordinária da CJRI. Como de praxe, né, nas últimas reuniões, a gente sempre tem mandado o convite ao jurídico, mas até o presente momento não tem nenhum integrante, nenhum representante jurídico do CTM na sala. Hoje temos processos da Aviação Mirim, Borborema, Conorte e Mob Brasil, que ontem o Alisson, né, ele informou da licença de Jones, então é ele que vai representar a Mob hoje. Alguém gostaria, presidente, de fazer alguma consideração antes de dar início? Diego, Okay. tem algum impedimento, doutor Bandeira? Eu creio que não. Fernando, Doutor Bandeira tem algum impedimento em relação a essas empresas? Não, Bandeira tem impedimento nenhum, não. Não, Nenhum impedimento. Ok. Nenhum. Aviação Mirim, Borborema, Conorte e Mob apenas. Ok. Ok. Então, podemos... Ok, Diego. Item 1, Viação Mirim, o motivo da infração é a alteração de Oslo, o relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, opera... Eu creio que não tem representante da operadora. Nossa, era isso que eu ia falar agora. Ok, então, sem representante legal da operadora, passamos a palavra a Diz. Bom dia, conselheiros, bom dia a todos. Podemos colocar em votação. Foi uma alteração de Oslo. A empresa deveria atender uma determinada localidade em todas as viagens e alterou a Oslo, realizando esse atendimento alternadamente. Pode ser colocado em votação. Ok, obrigado a Diz. Em votação, processo número 1 da pauta, alteração de Oslo. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Acompanho o relator. Doutora Marcela, seu voto. Acompanho o relator. Eu acompanho o relator, Diego. Indeferido 5-0. 5-0, ok. Temos agora o processo da Borborema. Itens 2 a 9 são todos de PEV. Eneida está presente? Bom dia, Eneida. Tem alguma objeção que a gente possa julgar em conjunto esses 7 processos? Eneida, bom dia. 8 processos, na verdade. Eneida, seu áudio está desativado. Eneida não tá, não? Ela tá no grupo, mas eu acho que tá tendo mau contato no fone, viu, Eneida? Diego? Não estamos conseguindo escutar, tá com mau contato aí. Oi, Diego. Oi, Diego? tá bem primo. Voltou agora, né? Agora tá. Pronto. Já ia pedir a Fábio para comprar um computador novo para você. Já ia pedir, minha filha. Tá bom, mas resolveu agora. Pronto. Bom dia a A todos. gente vê esses itens Diego, que eu falei agora, dos itens pronto, 2 a 9. eu queria dividir em dois blocos, pode ser? Pode sim. Pronto. Então, o primeiro bloco seria o julgamento do processo 2, 5, 6 e 9. 2, 5, 5, 6 6 e 9. 9. Ok. Pronto. Esses processos... Ok. Com a palavra operadora, item 2, 5, 6 e 9 da pauta. Bom, esses processos se referem a PEVs. Esses veículos, nenhum deles era reincidente. E eu chamo a atenção com relação à idade desses carros, né?
Um tem 6 anos, outro tem 7, outro tem 5, outro tem 8. Praticamente todos com idade bem avançada, o que contribui para a ocorrência de defeitos. Além deles não serem reincidentes, houve a substituição de todos em tempo hábil. E todos os veículos dessas linhas que foram notificadas operam em linha do SEI. E devido à idade, né, dos veículos e por operar em linha do SEI, contribui para a maior ocorrência de defeitos imprevistos, inclusive nas PEVs. Boa parte desses defeitos foram sanados apenas com lubrificação, ou seja, não era propriamente a PEV com defeito, era só questão de lubrificação, voltou a funcionar. Queria lembrar aos senhores, né, que desde o mês de junho a empresa vem batalhando para diminuir essas reincidências de defeitos em PEVs e SBP, né, agilizando a correção dos defeitos. E, assim, apesar de ainda a gente ter uma ocorrência de PEVs com problema, se a gente considerar o tamanho da frota da empresa, né, 408 carros, ainda assim é pouco significativo em relação ao total de veículos da empresa. E queria também ressaltar que não há interesse ou descaso da empresa em estar recebendo essas autuações frequentes de PEV, pois além de acarretar o prejuízo financeiro, né, com as multas, ela também afeta a imagem da empresa, né, como boa operadora. E por isso eu peço aos senhores, né, e à própria DIV, né, que não rotule a empresa como se ela não cuidasse da manutenção das PEVs e que acreditasse no trabalho que a empresa vem efetuando, né, para solucionar e minimizar esses defeitos. Por isso eu peço aos senhores conselheiros esse voto de confiança que a gente vai reverter essa incidência de defeitos e, no caso específico dessas linhas, desses autos aqui, por não serem reincidentes, que os senhores dêem esse voto de confiança à empresa e votem pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra disse. Bom, conselheiros, infelizmente estamos aqui mais uma vez numa reunião com um grande número de processos da empresa Borborema referente à PEV quebrada. Destacar alguns pontos que a empresa colocou. A idade da frota. Se a frota está com a idade avançada, cabe à empresa redobrar seus cuidados com a manutenção. Mesmo assim, como a própria empresa diz, os problemas seriam simples, de lubrificação. Se são problemas simples, de que com lubrificação resolve, é porque a manutenção não estava sendo feita. Não tem nada a ver com a idade do veículo. Se era só uma questão de lubrificação, a verificação dia sim, dia não, do funcionamento do equipamento, daria para identificar esse problema. Quanto a dizer que isso, em relação ao percentual da frota, é pouco, ela fica considerando o dado isolado. Mas vamos ver o dado agregado. Quantos processos de PEV nós já julgamos aqui nessa comissão dessa empresa? Tem um número de reprovações, infelizmente, é a segunda da empresa. 15% das verificações que são feitas, as PEVs dela estão quebradas. Enquanto tem empresa que tem percentual de 1,5% de 3%. Então, infelizmente, eu não estou rotulando que a empresa trate com descaso, mas, infelizmente, a constatação é que a manutenção da empresa está deixando a desejar, como um todo, não só em questão de PEV. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos, porque para forçar a empresa a melhorar a sua gestão. É isso. Ok, obrigado, Adis, pelos esclarecimentos. Em votação, PEV quebrada, itens 2, 5 e 6 e 9 da pauta.
Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento dos processos. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com os relatores. Deu para computar, Diego, o voto de Cleiton? Estou computando aqui. Vereador Júnior, seu voto. Pelos deferimentos. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Só um minutinho, tá? Pelo deferimento presidente? Você? Indeferimento. Indeferimento. Ok. Só um minutinho. Diego, Ok, pelo que eu vi, então, o item relator, dois- o relator foi pelo diferimento, todos eles, né? Não, o Os item relatores 2, o vereador foi pelo deferimento. Eu vou dizer o resultado agora. O item 2 ficou deferido 3-2. O item 5, indeferido 3-2. O item 6, indeferido 3-2. E o item 9 também, indeferido 3-2. Então, agora, vamos para os itens 3, 4, 7 e 8. Ok, com a palavra a operadora. Eu gostaria, antes de dar minha opinião, eu gostaria de saber de Fábio quanto tempo ele considera a reincidência de defeitos em PEV. 6 meses, 1 ano, 3 meses, o que é que a DIF considera como razoável a questão da reincidência? Não estabeleceu nenhum prazo. Então, nós consideramos como reincidente dentro do ano de operação. Bom, todos esses veículos foram enquadrados como reincidente, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Apesar dos problemas apresentados, foram substituídos em tempo hábil. Gostaria de sugerir também a DIV, ao Grande Recife, que se repensasse nessa determinação de recolhimento dos veículos, porque poderia aguardar um veículo substituto para que durante certo tempo, mesmo que seja as 2 horas, a linha não ficasse com menos veículo, principalmente nas linhas que operam com a frota reduzida. Isso aí era uma sugestão que eu queria submeter aí à avaliação. Mais uma vez, eu também peço que seja repensado, né, que a empresa não tem interesse de estar recebendo essas constantes autuações de IPEV, que a gente tem se empenhado bastante, né, desde junho a gente vem se empenhando, mas a questão da frota com idade já avançada também contribui para a reincidência de determinados defeitos mecânicos que ocorrem durante a operação, inclusive nas PEVs. Essas linhas que foram notificadas, todas são linhas do SEI, né, que a gente tem aquela questão de que os ônibus andam mais lotados, que o usuário se acumula nos degraus, que isso também afeta já, principalmente em ônibus mais antigos, né, a questão do desgaste das peças. Então, a empresa esse ano já adquiriu 40 novos carros, a tendência é minimizar essas ocorrências, e eu queria novamente pedir aos senhores, né, que dessem uma oportunidade à empresa com o que está acontecendo, que vem acarretando essas multas constantes, e que voltassem pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Ok, conselheiros. A mesma consideração dos processos anteriores, com o adendo de que todos esses carros
são reincidentes na irregularidade. Quanto à questão que a operadora fala de não recolher o carro, lembro à operadora que essa medida administrativa de recolhimento foi uma orientação da comissão de julgamento da CJRI, por considerar que o fiscal não recolhendo está sendo omisso, porque está deixando o carro sem condições de atender a todos os usuários em operação, e essa foi uma orientação do ex-conselheiro falecido Carlos Guedes, que foi acatada por unanimidade por todos os conselheiros, que em caso de PEV, o veículo deve sim ser recolhido, porque se houve recolhimento, a culpa foi da operadora que deixou um carro sem condições de estar operando no sistema. Então é isso, conselheiro, entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento dos processos. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto com os relatores. Doutor Cleiton, seu voto. Voto com os relatores. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Só um minuto. Indeferimento, né, presidente? Isso. Ok. Então, item 3, indeferido 3-2. Item 4, indeferido 3-2 também. O 7, né? 7, isso. 7 também, indeferido 3-2. E o 8, deferido 4-1. Ok. Item 10 agora, Borborema, alteração de uso. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Esse descumprimento de uso foi linha Joana Bezerra, Joana Bezerra Boa Viagem. Essa linha operava com 5 articulados, que já tinham idade de 10 anos. E, recentemente, a própria DIV autorizou a desativação desses 5 veículos, pois eles apresentavam quebras constantes e ficando vários dias retidos na garagem, no aguardo de peças. Como eles já tinham saído da linha de fabricação, a empresa tinha dificuldade de encontrar peças para reposição de certos defeitos no mercado aqui de Recife, como também no mercado nacional. Então, isso ocasionava que eles passavam vários dias parados aguardando essa reposição de peças. Como relatado no processo, em outras autuações recebidas, por não estarmos com a frota completa, a OSO determinava, essa determinação é a determinação antiga, que substituísse por 2 veículos pesados. Só que os veículos pesados já estão escalados também em linhas que transitam com grande demanda, inclusive linhas do SEI. Então, a gente, em muitas ocasiões, devido aos vários, às vezes acontecia de passar 10 dias, 15 dias, a empresa nunca deixou de informar o Grande Recife o momento em que cada veículo estava na garagem parado. Sempre deu ciência ao Grande Recife sobre isso, e também quando o veículo conseguia ser corrigido e voltava à operação, a gente também devidamente informava ao Grande Recife, a GFIS. Então, a gente queria perguntar aos conselheiros qual seria o interesse da empresa em descumprir OSO se não houvesse um motivo justo e sempre informado ao CTM de estar recebendo essas autuações. São autuações de valor elevado, descumprimento de OSO é grupo 7. A gente não tinha nenhuma intenção. Se não fizemos a reposição, é porque era complicado tirar carro de outra linha, botar 2 carros nessa linha, inclusive envolvia mais motorista e tudo mais. Então, é evidente que esses veículos já não
mais condição de estarem operando e que a própria DIV autorizou essa desativação dos 5 articulados agora no final do mês de outubro. Por isso eu peço a compreensão dos senhores, né, pelas justificativas que eu relatei, a justa compreensão e o voto pelo deferimento. A gente não cumpriu porque a dificuldade de colocar esses 2 veículos em substituição. Houve dias, inclusive, que em vez de um veículo retido por defeito, né, tinha 2 veículos, então isso aí não era possível. No momento atual, com a idade dos carros, os carros faltando peça, porque não tem, já saiu de fabricação esse modelo. Então, eu peço aos senhores que compreendam, até porque agora não vai ter mais essa observação de substituição, porque não vai ter mais articulado 3 operando minutos. na linha. Ok, obrigado à operadora. Com a palavra, a Dice. Não, conselheiro, pode colocar em julgamento. Nada a acrescentar, não. Ok, em votação. Processo número 10 da pauta. Alteração de osso. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Acompanhe o relator. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido 4-1. Deferido 4-1. Último item da Borborema, item 11, preparar o veículo em local não autorizado, afastado da plataforma para embarque e desembarque. O vereador votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Neida, deve ser seu microfone aí, Neida. Ainda não está dando para ouvir, não, Neida. Fique falando, Neida, fique falando. Vindo. Estão vindo aqui. Vá falando, vá falando. Alô? Oi, tá dando para ouvir agora. Oi. Um momentinho, fica segurando. Estão me ouvindo agora, né? Agora tá ouvindo. Pronto. Tá com um probleminha na fiação, mas vamos lá. Processo 11, auto 38155 e 38156, para desembarque no UTI PE15. Inicialmente, eu registro que a linha PE15 opera com 36 veículos e realiza 226 viagens nos dias úteis. E não temos reincidência dessa irregularidade nesse TI, pois todos os funcionários foram devidamente orientados sobre essa determinação. Tanto assim que os motoristas notificados por esses 2 autos receberam punição administrativa, advertência escrita, pela atitude incorreta de não aguardar o
local correto para o desembarque de passageiros. Nesse caso, eles alegaram que, como já estavam atrasadas, essa notificação foi do mês de setembro, onde estava tendo também aquelas campanhas nos sinais, e estava um pouco congestionado o trânsito antes da eleição. Então, eles alegaram que ia atrasar a viagem, por isso realizaram o desembarque um pouco antes da plataforma de desembarque, para não atrasar mais ainda a viagem, a próxima viagem deles. Se tratando de fato isolado, que não havia reincidência nessa linha, nesse tipo de irregularidade pelos motoristas da Borborema, eu peço pela razoabilidade o deferimento desses autos. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Ok, conselheiros, nesse parecer nós seguimos os mesmos critérios que temos seguido com todas as operadoras. Nós entendemos que o fato da empresa advertir seu motorista não implica no cancelamento do auto. Então, entendemos que houve a irregularidade, os usuários foram prejudicados e que os autos devem ser mantidos. Ok, em votação, processo número 11 da pauta. Para o veículo em local não autorizado. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Relator, não? O relator. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Eu voto pelo indeferimento. Que não ficou claro de Marcela. Pelo deferimento, eu digo. Deferimento, ok. Isso. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido 4-1. 4-1 deferido, ok. Então terminamos o uso da Borborema. Obrigado, Eneida. Tenha um bom dia. Passamos agora para os itens da Conorte. Os 3 primeiros itens, que são os 12, 13 e 14, são por não realização de horário. O representante da Conorte tem alguma objeção? Que a gente possa julgar os 3? Bom dia, Diego. Não, nenhuma objeção. Pode jogar em logo. Ok. Ok, com a palavra operadora, item 12, 13 e 14 da pauta. Presidente, presidente, no auto da número 11, eu não votei. Caiu meu sinal aqui, eu estava tentando falar e não estava conseguindo. Cleiton, eu escutei você dizendo como relator. Na verdade, presidente, você chamou o vereador Júnior Bocão, mas ele foi o relator. Aí ele disse, ele esclareceu, eu sou o relator. Nesse caso. Ah, então desculpe. Pode voltar, Cleiton. Hoje da sessão diferente, né? Vou correr a minha casa, mas eu voto pelo indeferimento. Pelo 11. Ok, Diego. Então mudou o placar 3-2, deferido, no processo número 11. Ok, 3-2, registrado aqui. Então voltamos agora para os 12, 13 e 14 da Conorte, né? Ok, Conorte com a palavra. Bom dia, presidente, demais conselheiros. Consta nos autos de infrações que a empresa supostamente não teria realizado alguns horários. O que ocorreu de fato foi que os veículos apresentaram problemas mecânicos, impossibilitando que entrassem em operação. Inclusive, consta nos processos, nos autos, que os veículos estavam com certificado de vistoria vigente à época da autuação. Ou seja, isso só demonstra que o consórcio Conorte está sempre atento aos seus veículos, está sempre buscando atualizá-los, buscando sempre a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos. E a gente percebe que são casos específicos em que ocorreu algo que sai do controle do consórcio Conorte, algo de fato de força maior.
E justamente que o Conorte foi surpreendido por uma intempérie mecânica. Realmente é algo que foge do seu controle. Portanto, é necessário analisar os autos pela razoabilidade, porque o consórcio ele tem o controle da preventividade, de você possuir a manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Agora, quando acontece algo que o Conorte não imagina que vai acontecer, não existe a possibilidade de culpar o consórcio por conta de algo que ele não tem o controle, ele não tem a atuação direta para eu vou deixar o veículo que ele quebre, que atrase ou que não faça determinado horário e que atrase toda uma operação. Não, nada disso. O consórcio está sempre atento e está sempre realizando, haja vista, toda a documentação dos certificados de vistoria, certo? Dos certificados que é anexo ao processo. Então, outro ponto também que é necessário mencionar é que pode ser comprovado também pelo alto índice de cumprimento de intervalo e pelo índice de cumprimento da viagem. A gente percebe que são casos específicos, porque a grande maioria das viagens elas são realizadas e tem alto índice, demonstrando que a empresa cumpriu com as metas estabelecidas pelo CTM e que as perdas da viagem realmente são exceções à regra. Decorrente disso, senhores conselheiros, os autos de infrações devem ser cancelados com deferimento dos recursos. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, conselheiros, os senhores devem se lembrar que isso vem se tornando quanto mais na empresa. Essa não realização de horários, em especial no início de operação. Sempre sob a alegação de que o carro que iria entrar em operação se encontrava quebrado na garagem. Bom, cadê a frota reserva? Cadê uma melhor gestão para esses casos? Não ficar só aguardando o conserto do carro? Quanto a índice de cumprimento de viagem, é irrelevante para o usuário que foi prejudicado com aquela viagem. Para aquele usuário, não interessa se a empresa fez 99,9% dos horários. A viagem que ele precisava, no horário que ele precisava, não foi feita. Então, é querer relativizar o problema. E quanto ao auto 12738, é uma quebra que ocorreu durante a operação. Ele quebrou às 7h25, deixou de fazer a viagem de 9h36. Ou seja, passou 2 horas e a empresa não teve a menor preocupação em substituir o veículo. Então, eu entendo que todos os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Processo 12, 13 e 14 da pauta. Não realizar horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. No que eu sou relator, eu sigo meu voto e nos outros eu acompanho os relatores. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego, de todos. Ok, então os itens 12 e 14 foram indeferidos 5-0 e o 13 foi indeferido 4-1. Os próximos itens 15 e 16 é não apresentação do veículo agendado para vistoria. A gente pode ver os dois juntos, Guilherme? Podemos sim. Com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, consta nos autos que esse consórcio ele teria deixado de apresentar os veículos que estavam agendados para a vistoria, tanto no auto 22757 como no 22759. Ocorre que as autuações aplicadas pelo agente, tanto nos dois autos, não merecem ter êxito, não merecem prosperar, porque o consórcio ele foi surpreendido pelo atraso na entrega das peças. O que é que acontece aqui? O consórcio ele agenda a vistoria, certo? E no mesmo dia, no mesmo momento da vistoria, o veículo ele quebra e ocorre o atraso na entrega
das peças que o veículo precisa para ser consertado. Ou seja, com todos os esforços empreendidos pelo consórcio para entregar o veículo para a vistoria, não houve tempo hábil para que o coletivo fosse consertado antes da vistoria, a tempo da vistoria. É fato esse que foge também do controle do consórcio. Como é que ele pode agendar a vistoria na plataforma e o consórcio ele tem a programação daquela vistoria naquele momento e algo que momentos antes da vistoria acontece uma quebra inesperada do veículo e as peças são atrasadas por conta dos fornecedores. Já visto que existem cartas que são anexadas aos autos dos fornecedores e demonstram o atraso na entrega das peças. Então, isso só demonstra que o atraso se deu, de fato, por conta dos fornecedores e não do consórcio. Fato que fugiu do controle, devendo os autos serem julgados pelo princípio da razoabilidade. Diante disso, os recursos devem ser providos com o cancelamento dos autos de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, é estranho essa alegação da empresa, porque não tem carta nenhuma de fornecedor nos processos de defesa dela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o carro só deve ser agendado quando se encontra pronto para a vistoria. Vai ser agendado aguardando peça. Aí ele está querendo guardar lugar em fila. Infelizmente, o fato está se tornando rotineiro e, infelizmente, não só nessa empresa, em outras também, que estão agendando os carros, não são apresentados, prejudica as operadoras que têm carro pronto na garagem e não conseguiram vaga naquele dia porque a outra empresa já tinha agendado. Então, cabe à empresa ver a sua gestão lá de como está realizando essas manutenções e programação de vistoria. Para só apresentar a vistoria os carros que efetivamente estejam prontos para serem apresentados, evitando deslocamento desnecessário de equipe e prejudicando as outras operadoras do sistema. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processos número 15 e 16 da pauta. Não apresentar veículo agendado para a vistoria. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok, vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com os relatores. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Deu para entender, Diego? Deu sim. Indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego, de todos. Então, os dois foram indeferidos por 4-1. Isso, 4-1. Isso. Todos os dois, né? E o último processo da Conorte é permitir embarque de usuários em local adequado. Permitir embarque do usuário antes do embarque no local adequado. O relator José Roberto vota pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Nobres conselheiros, a gente está tratando aqui do auto de infração 12737, que o motorista do veículo 1410 teria supostamente permitido o embarque de passageiros na estocagem, certo? Do terminal antes de se dirigir ao local de embarque. Inicialmente, cabe destacar na presente reunião que, inclusive em outras reuniões, esse tema já foi discutido também, que o caso não é regra, é uma exceção e que certamente ocorreu por um descuido e sem má-fé por parte do preposto do Conorte. Mesmo assim, diante de toda a situação, o Conorte sempre procura agir com eficiência, com eficácia e diretamente com seus colaboradores, seja com advertência, seja com alguma punição administrativa, também seja de forma prévia, com treinamentos
para que situações como essa não voltem a ocorrer. E que foi o caso desse auto de infração, em que o consórcio ele advertiu o motorista com advertência, certo? Para que, por escrito, para que não volte a ocorrer. Além do mais, como eu falei, existem sempre treinamentos de forma prévia com seus prepostos para que sempre se reciclem seus operadores, sempre ocorrem treinamentos periódicos. Portanto, nesse caso, prezando pela razoabilidade e pela eficiência que o consórcio Conorte sempre está agindo para dirimir situações como essa. O presente recurso deve ser provido com o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Eu quero Uma palavra bem rapidinho. Finalmente, esse veículo estava com a vistoria vencida ou o motorista estava portando um documento não atualizado e ele estava com a vistoria em dia. O motorista consta no processo. Conselheiro, esse processo não é sobre isso, não. Eu acredito que é permitir ao usuário antes do embarque no local adequado. O veículo 1410. Eu acho que eu não deixei bem claro. Eu estou querendo ter uma noção da situação. Por exemplo, eu estou com 2 documentos, pode ser. Eu comecei a operar o veículo de uma maneira descuidada, né, com a vistoria, com o documento de vistoria vencido. Mas só que o veículo está com a vistoria em dia, ou seja, existe outro documento que o motorista não está aportando numa aprovação. Conselheiro, eu confesso que eu não entendi a sua indagação, porque o auto de infração ele é referente a permitir embarque do usuário antes do embarque no local adequado. A gente não está tratando de vistoria aqui. Cleiton, Zé Roberto, estamos no processo 17. A infração é permitir embarque de usuário antes do embarque no local adequado. Eita, desculpa, então. Desculpa. Ela estava no vídeo, desculpa, Roberto. Perdão, Roberto. Ok. Posso dar a palavra a Dice? Ou tem alguma pergunta? Não, pode dar sim. Com a palavra a Dice. Bom, conselheiro, se eu não me engano, na reunião passada, que a minha conexão caiu, parece que teve um processo igual, né? A questão é que o motorista permitiu o embarque de usuários na estocagem. Não há de se falar de invasão, de nada. Ele permitiu que os usuários na estocagem embarcassem no veículo. Poderia ter chamado os vigilantes, que tem no terminal. Os terminais agora têm uma nova administração, então poderia chamar o administrador do terminal, os vigilantes, para retirar esses usuários. Não, permitiu a subida e se deslocou para o local do embarque com o carro já a bancada preenchida, prejudicando os usuários que estavam na fila. O fato da empresa ter advertido, como eu digo sempre, é salutar que a empresa faça treinamentos, que não coadune com esse tipo de coisa, mas a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Então, entendo que o auto deve ser mantido para servir pedagogicamente aos outros operadores que não vai se tolerar esse tipo de irregularidade. É isso. Ok. Em votação, permitir embarque de usuário antes do embarque no local adequado, processo 17 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Conselheiro Cleiton, seu voto.
Indeferimento. Processo indeferido, Diego, 5-0. Ok, terminamos então os processos da Conorte. Obrigado, doutor Guilherme, pela presença. Passamos agora para MOB Brasil. É a Alisson que vai representar, não é? Está presente. Isso, bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, Oi, bom dia, presidente. Alisson. Temos dois processos, 18 e 19, que é PEV quebrada. A gente pode ver os dois juntos? Pode sim, sem problema, Diego. Ok, com a palavra a operadora, processo 18 e 19 da pauta. Senhores, primeiramente, bom dia. Quanto aos processos em tela, gente, tanto o auto 3188 quanto o auto 7761, o veículo apresentou problema na PEV no decorrer da operação. Vale salientar aqui que a operadora, quando libera sua frota durante a madrugada, todos os veículos são devidamente vistoriados, então nenhum veículo sai com problema da garagem. Os problemas se dão no campo operacional. E peço também que vocês pesem essa situação de PEV, principalmente quanto à má utilização dos usuários, gente. O veículo sai em perfeita condição para a operação. Agora, ocorre que, acredito que não é um problema só na MOB Brasil, como também nas demais operadoras, vários usuários estacionam na PEV, o equipamento não foi feito para pessoas ficarem estacionadas, e acontece que ocorrendo o desgaste natural da PEV e ocorrendo problemas no decorrer da operação. Eu peço a vocês que, pela razoabilidade, votem pelo cancelamento dos autos de infração e salientando também que, nos dois casos, o veículo não é reincidente no cometimento dessa infração. E assim que o defeito foi constatado, nós consertamos, juntamos as ordens de serviço, então, que demonstra a boa-fé da empresa, manter os veículos em padrão de operação. Então, peço a vocês que votem pela razoabilidade e o cancelamento pronto dos autos. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, bom dia, Alisson. Antes, aproveitando, Deus parabéns ao safado do Jones, que ele tem menino e nem avisa a gente, né? Rapaz, foi uma loucura, viu? Não vou me estender, cada conselheiro tem seu entendimento, então pode ser colocado em votação. Ok, processo 18 e 19 da pauta. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Conselheira Marcela, seu voto. Voto com o relator. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido 4-1. Isso, deferido 4-1. Temos mais dois, Alisson, são os itens 20 e 21, que são veículo em operação com certificado de vistoria vencido. Podemos ver os dois juntos também? Sem problema, Diego. Podemos sim. Ok, com a palavra a operadora. Senhores, mais uma vez eu peço a vocês que votem pela razoabilidade nos autos em SPEC. Haja vista que realmente, respondendo ao conselheiro, eu não sei se foi Cleiton que estava questionando lá no julgamento da Conorte, eu acredito que era sobre esses autos que ele estava fazendo questionamento. Infelizmente, ocorreu uma falha interna e o certificado do veículo havia vencido poucos dias antes e fomos notificados, mas prontamente, assim que fomos notificados, já buscamos agendar a vistoria dos veículos junto ao órgão gestor. A autuação e a retenção do veículo foi no dia 16 de agosto, a exemplo do auto 21954, e no dia 19 a gente já estava realizando a vistoria e o veículo foi constatado como apto para a operação. Em que pese o certificado anterior estava vencido, realmente o veículo estava em condições de utilização, até porque quando passou pela vistoria, 3 dias depois,
a vistoria validou o veículo e foi emitido um novo certificado. Então, peço a vocês que, por questão de razoabilidade, defiram o recurso da empresa e cancelem os autos de infração em SPEC. Obrigado, gente. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, como a própria empresa reconhece, os veículos estavam em operação com certificado de vistoria vencido. Ela só agendou essas vistorias após ter os carros recolhidos pelo CTM. Se esse carro não tivesse sido fiscalizado e constatada a irregularidade, ele continuaria operando sem a empresa ter tomado providências para que fosse sanado o problema do certificado. Então, eu entendo que houve a falha administrativa da empresa e ela deve arcar com a qualidade correspondente. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Processos 20 e 21 da pauta. Veículo em operação com certificado de vistoria vencido. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Olha, eu voto pelo deferimento em virtude de ter havido um acúmulo de verificação desses certificados. Por esse motivo, voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela razoabilidade, deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Eu acompanho o voto de Bandeira. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Ok. Diego, eu sou pelo indeferimento. Ok. Então, fica. Desculpa, eu não consegui computar dessa vez. Diego, o número 20, o processo 20 foi deferido por 4-1. E o 21, deferido 3-2. Indeferido, não, conselheiro? 3-2? Ela votou com o relator. Então, eu e ela votou em deferido. Não, deferido, porque doutor Bandeira, Cleiton e... E o 21 relator foi pelo... Indeferimento. Cleiton votou pelo deferimento, não é isso? Isso. Certo. Todos os dois foram deferidos. Todos os dois deferidos, ok. Então, 4-1 primeiro e 3-2 segundo, né? Isso. Tá bom. Então, temos mais dois itens, que é o 22 e o 23, que são também não realização de horário, né? A gente pode ver os dois juntos? Podemos sim, Diego. Okay. Com a palavra a operadora. Item 22 e 23 da pauta. Senhores, me ouvem? Alô? Gente? Me ouvem, gente? Sim. Desculpa, sim. Porque aqui, para mim, era como se o microfone tivesse desativado e ativei, ele voltou. Desculpa, gente. Quanto aos processos em tela, eu peço também que vocês se utilizem a razoabilidade e defiram o requerimento da empresa. A empresa tem se preocupado, principalmente nesses casos de quebra. A gente tem sentido um impacto muito grande. Eu acredito que foi a fala do colega que fez também a defesa aí da Conorte. Eu acho que nenhuma operadora prevê quebra de veículo, até porque a operadora já é penalizada com a quebra em si, a não realização de viagem, a multa que recebe. Então, a empresa tem investido para tentar melhorar a questão de manutenção, tanto preventiva como corretiva, de seus carros. Como eu falei em autos anteriores, os carros da empresa todos saem para a operação vistoriados. E quanto ao auto 3190, gente, realmente os horários não foram realizados, mas devido à quebra do veículo 2435. A gente tem se preocupado em fazer esse levantamento junto aos operadores. Juntamos a ordem de serviço do veículo e o veículo retorna depois à operação.
Tá certo? Então, o que demonstra a boa-fé da empresa de consertar o carro, retornar o carro à operação e substituir. Às vezes acontece de realmente a gente não conseguir substituir naquele tempo hábil, mas no caso desse auto, por exemplo, o 3190, houve uma realização de 2 viagens e dentro daquele prazo de 2 horas a gente consegue substituir o carro e depois retornar aquele carro que estava quebrado à operação. Então, eu peço a vocês que, pela razoabilidade, defiram as autuações e cancelem prontamente os autos. Obrigado, gente. Ok, obrigado. Com a palavra disso. Bom, conselheiro, no processo 22 é aquela questão dos carros fantasma. Quebrou carro, mas qual é o carro? Não informa. Não sei qual é o carro que quebrou. Então, não tem motivo para não realizar o horário. Já que não tem quebra informada, tem uma narrativa de que houve quebra, não tem número de ordem, não tem nada, ordem de serviço, informação em RDO, não tem nada. Então, é carro fantasma, não vale a pena nem se estender sobre isso aí, que é a mesma defesa que ela vem colocando como padrão, de quebras de veículos, sem discriminar qual é o veículo. E no seguinte, o carro que passou mais de 2 horas para ser substituído. Ela tem 45 minutos, certo? O carro quebrou às 13h16, aí não fez 15 horas, não fez 17h25, foi autuado 17h25. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 22 e 23 da pauta. Opa. Número 24 da pauta. 22 e 23. 22 e 23. 22 e 23 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Quero falar, presidente, rapidinho. Pode falar, amigo. Fique à vontade. No processo 22, eu fui o relator, eu tive uma noção de razoabilidade em um dos processos, tá? Então, no meu parecer, eu coloquei indeferimento do 21.133 e deferimento do 13.912. Bom, eu escutei, Diego, que o conselheiro Cleide falou que está indeferido o auto 21.133 e deferido o auto 13.912. Ele está falando isso no voto dele, nesse processo número... O 21.133 e deferido 13.912. Isso, ele está falando, eu escutei isso. Não sei se ele pode ratificar. Exatamente, presidente. Ok, então, doutor Bandeira já votou. E o item 23, que é o auto 3190. O voto de Cleito. Cleito, seu voto no item 23 da pauta. Não, indeferimento. Ok, deu para computar, Diego? Deu sim. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Ok, então os autos 21.133 e 31.90 foram indeferidos 5-0 e o 13.912 indeferido 4-1, correto? Isso. Ok, então o último item da pauta, 24, não cumprir horário, antecipação do horário de saída no ponto de retorno. A Sala Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora, item 24 da pauta. A gente, para encerrar, né, essa reunião de hoje, eu gostaria de pedir a vocês
à utilização da razoabilidade. A gente tem tratado esse problema. A gente tem aplicado punições aos nossos operadores, até porque a gente teve, na última reunião, um caso semelhante. E a gente tem buscado tratar isso com nossos operadores para que não se repita. Haja vista que a MOL Brasil, ela preza pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor, principalmente no que tange a cumprimento de horário e realização de viagens. Agora, eu peço a vocês que, no caso em tela, se utilizem da razoabilidade, haja vista que a viagem foi efetivamente realizada, o horário da autuação não era a última viagem da linha. A gente junta a OSO da linha, que demonstra que após essa viagem, haviam mais 2 viagens programadas para esta linha em OSO. Então, não foi o último carro da linha. E então eu peço a vocês que, pela razoabilidade, cancelem a presente autuação, haja vista que a viagem foi realizada, o que houve foi uma antecipação de 7 minutos, tá certo? Agradeço a todos. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, a empresa pede para os senhores verem a questão da razoabilidade. E eu peço para os senhores se colocarem no lugar do usuário. O usuário esperava sair do terminal às 23 horas, o próximo horário 23h35, ou seja, ele ficou mais 35 minutos no terminal, apenas porque o motorista quis sair mais cedo. Não havia nenhum motivo para ele antecipar o horário. Então, eu peço aos senhores que vejam esse assunto com muita seriedade, que essas antecipações de viagem nos últimos horários causam prejuízo muito grande aos usuários do sistema. Não é possível que o usuário chegue ao terminal contando que a viagem vai ser realizada às 23 horas, vindo do trabalho, vindo do seu estudo, para ir para a sua residência, e tenha que esperar mais 35 minutos no terminal apenas porque o motorista quis sair mais cedo. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Pode colocar em julgamento, conselheiro. Ok, obrigado, Adice. Item 24 da pauta, antecipação do horário de saída no ponto de retorno. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, processo indeferido, Diego. 4-1. 4-1. Ok, finalizamos por hoje. O Diego, é Jorge. Ok. Só um minutinho. Oi. Presidente, podia confirmar o item 22, o auto 21.113 foi indeferido por 5-0 e o auto 13.912 deferido por 4-1, não é isso? Indeferido, tá? 5-0 e 4-1. Indeferido. E 4-1. E no item 23 foi indeferido por 5-0? Isso, exatamente. Ok, obrigado. Obrigado também. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, gente. Bom dia e ótimo final de semana. Bom dia a todos.